Muito bem, já estamos ao vivo aqui em nossa live especial do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Seja bem-vindo à nossa live. Eu quero convidar aqui o pastor Idauro e o nosso convidado também, o nosso irmão João Chaves, para que estejam já se apresentando. Davidson, boa noite. Boa noite. Boa noite, João, se tiver. Opa, tudo bem, meu irmão João? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, já estamos ao vivo. Oi, pessoal, boa noite. Maravilha. João Chaves, historiador, boa noite, João. Boa noite. Boa noite aqui, boa tarde aí, não é isso? Boa tarde, verdade. Maravilha. João, você fala da onde, João? Eu falo do Texas. Estou aqui na área de San Antônio. Bênção de tecnologia, né? Uhum. A pandemia produziu essas oportunidades da gente ter conversas com irmãos de todos os lugares. Isso é maravilhoso. Né? Sem dúvida nenhuma, foi uma... Um dia desse, um grupo de pastores que está fazendo o doutorado dele em Cambridge, e a gente pôde sentar com ele, sentar virtualmente legal, né? Falando, né? E ter esse momento de troca. Isso é muito bacana. João, prazer estar com você, prazer muito grande você poder falar para o nosso público aqui do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Nós nos sentimos muito honrados com o convite que você pôde aceitar, e nós sabemos a dificuldade que é de separar tempo por causa das pesquisas, a atividade acadêmica intensa que você tem aí nos Estados Unidos, o lançamento do seu livro, que é iminente também. Então, separar um tempo é um gesto cristão, né, de extrema gentileza. Então, a minha gratidão como diretor e de todo o corpo docente e também dos nossos alunos do Seminário Congregacional. Eu que agradeço, Idaru. Eu agradeço o convite. Eu tenho acompanhado, a gente já se conhece há algum tempo, né? Desde que nós começamos as nossas interações, alguns anos atrás. Eu me lembro, era bolsista no seminário de Princeton na época. Sim. Eu lembro que nós conversamos, você estava fazendo seu mestrado na época, eu acho, inclusive. Isso. E desde então tenho seguido aí o seu ministério, sua trajetória como diretor no seminário. E as lives que o seminário tem produzido, que têm sido muito pedagógicas, muito interessantes. Eu vi o Roger Olson, vi quando vocês falaram também da reforma, enfim, da Semana de Grandes Teólogos. Tenho aprendido bastante com o seminário, através aí da sua instrumentalidade como diretor e também seu ministério. Então, agradeço, uma honra para mim estar aqui com vocês. Amém. Obrigado. Quero também deixar nosso registro de agradecimento ao pastor Davidson, que sempre oferece o suporte para a gente poder viabilizar esses encontros. Davidson, que é secretário do seminário e também é o professor de hebraico, muito querido, tanto por os demais professores, como também muito querido pelos alunos. Então, Davidson, mais uma vez, obrigado aí a sua dedicação. Obrigado. Bem, nós já oramos offline, então eu já vou deixar o João Chaves, nós já estamos ao vivo, né? Quero agradecer a todos aqueles que já estão acompanhando, que já estão conectando com o seminário, e nós, então, ouviremos aí a exposição do nosso querido João Chaves, que estuda, pesquisa sobre a questão do racismo nas igrejas cristãs de tradição protestante. Ele conhece o tema, admitimos que é um tema delicado, por razões óbvias, e ele vai tratar do assunto para nos informar e também produzir em nós reflexão que o tema exige. João, a palavra é sua, o tempo é seu, para você poder discorrer sobre o tema, e no término nós iremos então abrir a oportunidade para perguntas. Muito obrigado. Uma boa exposição para você. Muito obrigado, Dário. Muito obrigado. Então, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado aí por estar junto nessa noite. Eu espero que a gente possa ter uma interação criativa e produtiva na hora de perguntas e respostas, para aprender também um pouco com comentários a pergunta dos irmãos. Um tempo é curto aqui, obviamente, eu vou focar a minha fala principalmente na história da igreja e do racismo, como é a igreja e movimentos de opressão e liberação racial se desenvolvem
aqui nos Estados Unidos, então são 400 anos de história aqui para falar apenas em alguns minutos, então vou ser rápido, geral, na minha exposição, focando, mais uma vez, principalmente no panorama geral desse relacionamento entre igreja nos Estados Unidos e racismo, mas também tendo em mente o fato de que a igreja evangélica americana influenciou a igreja evangélica brasileira por vários meios, não só diretamente através de missionários, que mandou durante décadas, ainda manda, como também através do controle de instituições de produção cultural, como seminários, casas publicadoras, periódicos, e através de tecnologia hoje, como a gente está conversando aqui entre Brasil e Estados Unidos, isso é muito comum e nessa forma e em outras formas, em termos de como a igreja americana influencia. Obviamente, essa influência também vem da América Latina para cá, mas daqui para aí de uma maneira muito, historicamente, muito mais forte. Mas antes de começar a narrar esse panorama, eu acho que é importante definir alguns termos rápidos. Eu tenho visto muitas conversas sobre raça, racismo, igreja e racismo durante essas últimas semanas, por vários motivos. E o que eu tenho visto menos é pessoas definindo o que é que esses termos significam. Então, rapidamente, eu queria definir algumas coisas antes de começar nessa. Eu acho importante definir o que é raça. E aqui eu vou definir rapidamente, sem citar bibliografias, para salvar tempo. Mas eu acho que uma definição de raça que é muito útil, uma definição que tem 4 estágios. O que é raça? Não uma definição etimológica, eu estou falando uma definição mais sociológica do que é raça moderna, principalmente, o conceito moderno de raça, como nós usamos hoje. Raça, em primeiro lugar, é uma categoria simbólica. O que quero dizer com isso é que raça não é natural, não é inevitável, não precisa ser assim, ela é uma categoria simbólica nesse sentido, é uma criação social. Mas essa não só é uma categoria simbólica, ela é uma categoria simbólica baseada em fenótipo hereditariedade. E aí, dependendo de qual sociedade você está analisando, fenótipo pode ser mais importante, hereditariedade pode ser mais importante. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a hereditariedade é muito importante. No Brasil, o fenótipo é enfatizado. Então, dependendo do lugar ou da época, a ênfase é maior em fenótipo ou hereditariedade, mas ela está lá. Então, raça é uma categoria simbólica baseada em fenótipo ou hereditariedade que é construída em um contexto histórico e social específico. Então, categorias raciais e taxonomias raciais mudam dependendo de lugar para lugar ou de tempo em tempo. Quem pertence numa definição de negritude, quem pertence numa taxonomia de branquidão, por exemplo, isso muda através do tempo. Contextos sociais, projetos sociais, políticos, econômicos, influenciam como raça é construída em lugares em particular. E, por último, essa categoria simbólica, que é baseada em fenótipo e hereditariedade, e é construída de acordo com contextos históricos sociais específicos, é confundida como uma categoria natural. Então, nós somos socializados em um tipo de mentalidade racializada que nós pensamos ser natural, mas, na verdade, é fruto de um processo específico de construção social baseado em parâmetros de reconhecimento de diferença que não são necessários, que existem, e, enfim, desenvolvida de acordo com projetos específicos. Então, aqui, quando eu mencionar raça, eu quero dizer que é esse tipo de definição que eu tenho em mente. Uma categoria simbólica baseada em fenótipo, hereditariedade, construída de acordo com contextos sociais e históricos específicos e confundida como categoria racial. Racismo, nesse sentido, é qualquer ação, ideia, lei, tendência, diretriz, estrutura que favoreça consciente ou inconscientemente um grupo racial e, consequentemente, desfavoreça o outro. Então, de uma maneira muito real, nossas sociedades ocidentais são estruturadas baseado em fundamentos racializados. Então, o racismo existe em uma série de dinâmicas sociais e estruturais, está presente na maneira como nós organizamos política, educação pública, moradia, criminalidade,
noções de estética, associações religiosas, até mesmo vida familiar. Você por exemplo, uma socióloga radicada aqui nos Estados Unidos, Elizabeth Ward Freeman, que escreveu um livro, fez uma pesquisa no Brasil sobre relações raciais dentro de famílias do Brasil. Ela tem um livro chamado The Color of Love, A Cor do Amor, em que ela mostra que até mesmo dentro de famílias onde existem filhos e filhas que têm diferentes tonalidades de cor, essas famílias tendem consistentemente a favorecer os filhos e filhas de pele mais clara e a, consequentemente, desfavorecer os filhos e filhas de pele mais escura. Então, a gente está socializado em um tipo de maneira de viver, de modo de viver, que está tão inundado em pressuposições racistas que até mesmo nossas dinâmicas familiares são afetadas por isso. Então, é importante falar que quando nós estamos falando sobre racismo, nós estamos falando sobre não só determinadas disposições individuais, mas projetos estruturais que têm afetado a formação da sociedade durante muito tempo. Então, o racismo é muito mais abrangente, muito mais sofisticado, muito mais normal, no sentido de que ele faz parte de estruturas sociais, como tudo. Uma última qualificação importante, antes de eu começar a falar sobre a narrativa histórica em si, é definir quem conta e quem não conta como cristão. Outra coisa que eu tenho visto muito nas redes sociais hoje, em conversas sobre racismo na igreja, é que a gente escuta pessoas falando, se alguém é cristão de verdade, não pode ser fascista, não pode ser nazista, não pode ser racista, ou é um ou é o outro. Isso acontece muito comigo quando estou dando palestras sobre igreja e raça, quando eu menciono, por exemplo, que dezenas de milhares de pastores evangélicos eram membros da Ku Klux Klan, por exemplo. Então, pessoas falam, não eram pastores de verdade, ou não eram cristãos. Eu prefiro não fazer esse tipo de julgamento, e eu prefiro focar, ao invés de condenar esse tipo de comportamento, apesar de que eu acho que esse tipo de comportamento deve ser condenado, eu prefiro mais focar em também nos perguntarmos como é que nós mesmos temos sido cúmplices de estruturas e comportamentos preconceituosos em nossa sociedade. Eu acho que um efeito não intencional de ver pessoas que não foram consistentes com a mensagem de Cristo em sua atitude do dia a dia, somente em questões de raça, mas em outras também, e chamar essas pessoas de não cristão, ou de querer excluir ela do cristianismo, eu acho que isso, uma consequência não intencional disso, é achar que cristianismo é antídoto para tudo. É achar que fazer parte de uma religião resolve todos os problemas. É achar que ser uma pessoa que busca seguir a Cristo em sua vida, na sua vida devocional, em sua vida social, não tem limitações. Então, eu entendo e respeito pessoas que querem dizer que ser racista uma pessoa não pode ser racista e cristão. Eu acho que é muito mais comum que o racismo em si, por ser uma realidade estrutural e estruturadora na nossa sociedade, é muito mais comum nós encontrarmos pessoas que podem ser cristãos melhores, se deixarem esse tipo de comportamento e compromissos para trás, mas que não deixam de ser cristãos por ser racista, no sentido de que o cristianismo não é antídoto para males sociais que, enfim, fazem parte do nosso cotidiano, da nossa sociedade, na qual a igreja está inserida. A gente pode discutir mais sobre isso, se alguém se alguém quiser falar sobre essa definição, sobre essa questão de cristão. Então, diante dessas definições, a pergunta que é o título da nossa fala, a igreja evangélica e o racismo na história, cúmplice ou adversária, minha resposta é que é muito mais cúmplice. E eu vou traçar a narrativa aí dos 400 anos de história evangélica na igreja dos Estados Unidos, também pontuando essa presença da igreja americana no Brasil, nesse sentido, e minha tese aqui, eu espero que não seja uma tese ofensiva, nem polêmica, mas é que apesar de que apenas uma porção relativamente pequena de cristãos cometeram com suas próprias mãos atos brutais de violência racial individual,
uma parte imensa, a maior parte de cristãos brancos estão implicados na construção, manutenção de uma sociedade racista, através de sua performance pública e social e através da maneira como a igreja foi cúmplice de uma série de projetos sociais que podem ser caracterizados abrangentemente como opressores. Então, eu vou falar de alguns exemplos pessoais, mas vou focar muito mais na questão de projetos estruturais durante o nosso tempo. Então, a história eu começo em 619, começa essa narrativa da Igreja Evangélica Americana em questões de raça, nessa data, porque é a data em que um navio holandês que tinham roubado um pouco mais de 20 africanos de um navio português que tinha o sequestrado na África, aparece na costa da Virgínia. A colônia na época que ia se transformar no estado da Virgínia. Eventualmente, não porque os plantadores, colonistas britânicos da época, pediram para que esses escravos viessem, mas porque os holandeses viram nessa transação a possibilidade de abrir um novo mercado. Já há muito tempo, navios negreiros levavam escravos da África para a América do Sul e para o Caribe, e a iniciativa desse navio holandês foi explorar um novo mercado. Essa conexão entre racismo, escravatura, capitalismo, formação do Estado moderno, são pilares que são distinguíveis na sociedade, mas são quase sempre inseparáveis. Então, aí você começa a história da escravatura, da escravidão nos Estados Unidos. A princípio, os escravos americanos podiam comprar sua própria liberdade. Na verdade, trabalhavam juntos com uma série de outros servos que trabalhavam por contratos irlandeses, por exemplo, e outros europeus pobres trabalharam também nos campos dos Estados americanos, nativo-americanos também. E, eventualmente, já no final do século XVII, você tem uma mudança onde o tipo de escravidão que é exercida nos Estados Unidos é uma que foca puramente no trabalho africano e onde o africano passa a ser uma propriedade que não consegue comprar sua própria liberdade. E o processo, ou alguns dos fatores que influenciam essa transição são fatores de cunho fundamentalmente econômico. A primeira questão é o aumento na expectativa, que faz essa mudança, que influencia essa mudança, é o aumento na expectativa de vida do trabalhador africano. Que com o tempo, aqui são plantações de tabaco, não são plantações de açúcar, as condições de trabalho fazem com que passe a ser mais vantajoso financeiramente manter o trabalhador africano trabalhando por mais tempo e também investir e mantê-lo vivo, o que nem sempre foi verdade. A história sanguinária da escravatura nem sempre foi verdade na América Latina. No Caribe, por exemplo, plantações de açúcar, você tinha muitas vezes donos de escravos que preferiam substituir escravos que morressem do que manter escravos vivos, porque era mais barato. Aqui nos Estados Unidos, os donos de plantação começam a ver que é muito mais barato mantê-los vivos, mantê-los trabalhando por mais tempo. Isso é um dos fatores que influenciam essa transição, essa mudança de uma situação ruim para uma situação ainda pior. Segundo é a diminuição da vinda de imigrantes europeus. Europeus pobres começam a vir menos, então eu preciso de mais trabalho dos africanos. E da mesma forma que existe um aumento na expectativa de vida do trabalhador negro, a expectativa de vida do trabalhador nativo continua precária, não só por causa de doença, mas também por causa de guerras. E um outro motivo, aqui não é uma lista exaustiva, apenas quero ilustrar como é que essa questão de capitalismo, relação racial e escravatura se desenvolvem de forma unida. Um outro aprendizado do colonista branco, que é a força física, mental, emocional do africano e seu conhecimento técnico agricultural é muito grande. Então,
Uma outra questão é a questão de que é muito mais difícil nesse contexto para o africano escapar. O irlandês, por exemplo, quando escapava, falava a língua e se confundia nas populações das cidades, porque também tinha pele branca ou pele clara. O nativo, ao fugir, tinha uma estrutura social que lhe dava também apoio e conhecia o terreno muito melhor do que os próprios colonistas. O africano não falava a língua, era facilmente reconhecido em público, então era muito mais conveniente ter esse tipo de população trabalhando, porque era muito mais lucrativo e muito mais eficiente. Então, uma das grandes ironias, existem várias ironias cruéis nessa história, uma das grandes ironias é de que, eventualmente, por diversos motivos, disseminação ideológica de várias maneiras, a maioria branca começa a crer que negros são fracos, burros, ignorantes, preguiçosos, violentos e desonestos. Quando, na verdade, é o projeto colonial extremamente violento e desonesto que comete atrocidades contra os negros e que os escraviza exatamente por eles serem fortes, inteligentes, trabalhadores e resilientes. Você vê esse tipo de ironia nessa história, esse tipo de ironia cruel nessa história várias vezes, aonde o tipo de imagem que é disseminada e depois apropriada por um número imenso da população sobre os negros é verdade muito mais verdadeira, uma descrição muito mais próxima do homem branco dono de plantação do que do negro em si. E, enfim, isso acontece outras vezes durante a história. Então, nesse processo, a igreja está inserida, não só porque um grande número desses donos de escravo e da população branca que os apoiavam eram parte de comunidades religiosas e líderes de comunidades religiosas, mas por outros motivos. Por exemplo, já no final do século XVII, existe uma questão que é muito importante para a igreja. E a questão é uma pergunta que já começa a ser perguntada na Inglaterra e que já começa a ser respondida de diferentes maneiras na Inglaterra no fim do século XVII, que é: podemos nós escravizar outros cristãos? A gente pode escravizar nossos irmãos? Então aí você tem a questão que surge também aqui, muito forte no estado da Virgínia, onde tem umas plantações de tabaco muito grandes. E a questão aí é que a igreja e missionários querem evangelizar os negros, mas eles sabem que é impossível criar uma parceria forte com os donos de escravos se a evangelização eficiente significa liberdade. E a Assembleia Geral da Virgínia resolve isso em 1667. Ao contrário de algumas das tendências que estão acontecendo na Inglaterra, onde negros escravos que se convertem e se batizam terminam ganhando sua liberdade, a Assembleia Geral passa uma lei onde o batismo e a conversão não desemboca, não termina em liberdade. Então você tem aí uma tendência que é muito comum no meio protestante americano, principalmente evangélico, de separar a questão de salvação espiritual de salvação material. É o tipo de dicotomia que a gente vê várias manifestações do mesmo tipo de disposição teológica. Então, o Evangelho fala sobre sua questão existencial, mas sua questão existencial e sua questão física devem se manter distintas. A Sociedade de Propagação do Evangelho, já no século XVIII, de origem anglicana, tenta evangelizar vários escravos com um índice de sucesso não ótimo, mas muito intencional. O tipo de evangelho que eles começam a pregar é um evangelho que não só é focado na salvação de almas, não de corpos, mas também foca na mensagem de fazer com que, pelo menos tentar fazer com que, o evangelho é apropriado e subvertido por negros durante toda essa história. Mas a intenção da pregação do evangelho, durante boa parte da história da Sociedade de Propagação do Evangelho, é, de fato, fazer com que, ultimamente, escravos cristãos
sejam servos melhores, servos mais obedientes. Então você tem uma pregação do evangelho de comprometimento entre dono de escravo e agências missionárias e igreja, aonde não só não existe ameaça de liberdade do escravo se ele se converter, como também, pelo menos em termos da intenção do pregador branco, era que quanto mais o evangelho fosse pregado para cristãos negros, mais eles seriam servos que obedeceriam seus mestres. Por exemplo, algumas das fórmulas de batismo da sociedade de propagação do evangelho incluía o que o escravo precisava repetir, dizer que, olha, eu estou me batizando aqui, mas eu não tenho a intenção de me libertar. Então, esse evangelho continua sendo pregado durante muito tempo, onde é preciso, pelo menos em termos da intenção do pregador branco, aceitar a Cristo como o que vai mudar a sua vida em termos soteriológicos, mas não em termos históricos e materiais. Quando a gente chega na época da Revolução Americana, desculpa, eu estou correndo aqui, porque são 400 anos, eu vou deixar muita coisa para trás, mas eu quero falar assim, em termos gerais. Então, quando a gente chega na Revolução Americana, já no final do século XVIII, a gente vê uma série de manifestações violentas de brancos, muitas vezes destruição de propriedade privada e pública, reagindo contra algumas das leis do governo inglês, e uma revolução que começa a vir usando linguagem de liberdade e igualdade, e usa também linguagem religiosa. Você vê o próprio Thomas Jefferson, por exemplo, que escreveu a Declaração da Independência, que fala de igualdade e liberdade, e que fala também sobre Deus na Declaração da Independência. Thomas Jefferson, que não só teve centenas de escravos durante a vida, como também muito provavelmente estuprou pelo menos uma das suas escravas. Então essa questão de superioridade racial, de violência racial, é uma que implica até esses grandes líderes que nós temos como formadores dessas sociedades. Mas obviamente que não só a Declaração da Independência, como também a Constituição, que é ratificada depois da Revolução, ela tem como igualdade, como pessoas iguais, somente homens brancos heterossexuais que possuem propriedade. Então você tem a questão de gênero, de sexualidade, de raça e de classe atreladas ao que significa ser igual. Que significa nem todos são iguais na intenção desses documentos, apesar da linguagem estar ali. Nesse mesmo período, um pouco antes, durante e depois da Revolução, você tem vários avivamentos. É aí, nesses vários avivamentos, que grande parte da população negra se converte. Você começa a ver um número de pastores negros também sendo ordenados. Eles são, em termos gerais, impedidos de pregar para brancos, e comunidades negras geralmente são supervisionadas por brancos que não querem que a mensagem da Bíblia seja subvertida, e ela é muitas vezes, mas querem pelo menos tentar fazer com que a mensagem do evangelho que está sendo pregada continue sendo uma mensagem que enfatiza a obediência aos mestres. Então a gente vê nessa época, por exemplo, grandes nomes como George Whitefield, que a princípio era um pouco ambíguo em questão da escravidão, mas depois, quando ele precisa de dinheiro para manter o seu orfanato, ele compra terra e compra escravos. Então, o George Whitefield, que é considerado um dos grandes teólogos avivalistas, tem aí escravos, e o próprio Jonathan Edwards, que foi aqui, teve a sua contribuição teológica exposta aqui pelo Hidalgo, aprendi muito, inclusive, com aquela exposição do Hidalgo, mas que teve escravos, não só pessoalmente, mas também que foram colocados a seu dispor quando ele foi presidente da Universidade de Princeton. Então, não são nomes que foram apoiadores e beneficiários diretos da exploração dos escravos durante essas épocas de avivamento. Então, muita gente vê pessoas falando sobre o grande avivamento e suas grandes figuras e grandes
desenvolvimentos, mas esquecemos de ver que também foi uma época onde essa questão da opressão racial existia de maneira muito violenta e muito real. Isso acontece também quando chegamos próximo da Guerra Civil, aí meados do século XIX, as denominações do Sul e do Norte começam a se separar por causa da questão da escravatura. Você tem presbiterianos, metodistas e batistas no Sul se dividem, logo antes da guerra, um prelúdio para o que vai acontecer, para a guerra que vai vir. Mas é importante frisar, eu acho que duas coisas aqui. Uma é que a causa abolicionista não é uma causa por igualdade. Eu escuto muito pessoas falando sobre a guerra civil, norte contra sul, racista contra antirracistas, né? Como se o racismo fosse resumido à questão da escravatura. Eu acho importante apontar que o que a gente tem aqui, em termos do sul e do norte, não é uma luta por igualdade e uma luta por escravatura. Você tem duas tendências. A tendência abolicionista, que é uma tendência positiva no sentido de que quer livrar, quer ajudar a livrar, a libertar os escravos, mas que não é um argumento por igualdade. E você tem uma carnificina escravagista no sul. Mas o que você tem aqui são dois tipos de racismo diferentes lutando um com o outro. Um menor do que o outro, mas de certa forma você não tem aqui um projeto do norte, isso se torna mais claro, como eu vou mostrar, e um pouco mais. Você não tem aqui uma nação lutando com um lado antirracista e um lado racista. O que você tem aqui são dois tipos de superioridade brancas diferentes. Um menos mal do que o outro. Então você tem o ruim e o pior. Em termos da perspectiva histórica de processo de justiça racial, você tem um projeto ruim com um projeto pior, lutando um contra o outro. E a segunda observação é que é importante olhar o Sul, porque é do Sul que vem o tipo de ideologia, de exposição teológica que influencia o Brasil e muitas outras nações de maneira mais direta e mais forte. Apesar de que as tendências do fundamentalismo, que é o movimento norte, acabam também sendo apropriadas nesse processo. Então você tem a guerra, o Sul perde, você tem milhares de pessoas que vão para outros lugares, por exemplo, no Brasil você tem milhares de famílias chegando, indo para lugares como o do Oeste e outros, esses imigrantes confederados, porque eles perdem a guerra e o Brasil é um país escravagista ainda. Eles queriam manter o mesmo tipo de vida que eles tinham no Sul no Brasil. Chegam no Brasil, muitos se decepcionam porque vem muito mais liberdade do que eles achavam que teriam, em termos de liberdade de negros e pardos, enfim. É uma história interessante por si só. Mas aqui nos Estados Unidos, o período entre o fim da guerra em 65 e 1877 é tido como um período de reconstrução. É um período no qual o governo federal comanda os estados do Sul. E nesse período existe muita liberdade em termos do, você passa a 13ª, 14ª, 15ª emenda da Constituição que dá liberdade, cidadania e direito ao voto a homens negros. Mulheres negras têm que esperar até as primeiras décadas do século, mulheres negras e brancas, mulheres em geral, têm que esperar mais 60 anos do seu direito de voto. Então, só para deixar claro que essa questão de discriminação estrutural vai muito além do racismo, apesar de estarmos focando no racismo aqui. Ao mesmo tempo que está acontecendo, você vê vários negros votando, enfim, ao mesmo tempo que está acontecendo, o Sul constrói começa a construir uma leitura de seu passado, que é conhecido como mitologia da causa perdida. Eu falo sobre isso no meu livro Racismo na História Batista no Brasil, que está para sair agora. É a mitologia que prega que o Sul era uma região cristã, justa, virtuosa, que foi atacada por um norte opressor. E essa ideologia é disseminada e mantida através de literatura, monumentos, do uso da bandeira confederada. Os líderes do desenvolvimento dessa mitologia da causa perdida eram cristãos evangélicos, no sentido geral do uso do termo evangélico, eram protestantes,
e estavam na vanguarda desse tipo de mantenimento, desse tipo de nova ideologia que afeta até hoje o sul dos Estados Unidos. Até em 2015, não sei se alguém vai se lembrar disso, mas até 2015 você tinha a bandeira confederada no Capitólio da Carolina do Sul, por exemplo. Ela foi tirada porque um jovem branco matou 9 negros numa igreja na Carolina do Sul, e ele usava a bandeira confederada com orgulho. Você tem aqui, 1 hora daqui, no Capitólio de Austin, você vai no Capitólio de Austin, você vê monumentos louvando os heróis confederados. Até hoje, os heróis confederados são os sulistas que lutaram para manter seus escravos. Então, mas com a saída em 1877, o governo federal sai do Sul, perdão. E os governos do Sul começam a criar uma série de mecanismos que diminuem a liberdade legal e social de negros, minorias raciais. E aqui é também importante lembrar outra coisa. O governo federal sabia que do momento que eles saíssem do Sul, os governos do Sul iam aterrorizar sua população negra. Não, aqui, mais uma vez, Norte e Sul, muitas vezes a gente pega, olha, tem um antirracista, a história é muito mais complexa do que isso. Nós temos 2 tipos diferentes de racismo acontecendo. E talvez se possa fazer julgamento que um é pior do que o outro, julgamentos legítimos. Mas não é bem isso. É muito mais complicado. Então, o governo federal dá prioridade à narrativa de uma união nacional branca e negligencia questões de justiça racial. Então, o que todo mundo esperava que ia acontecer, acontece. Governos brancos, com apoio de líderes e instituições religiosas brancas, começam a aterrorizar a população negra e começam a usar artifícios legais e ilegais para demarcar fronteiras raciais. Então, você tem, nesse aparato de supremacia branca cristã, você tem a questão da segregação, que acaba sendo ratificada pela Suprema Corte. Você tem linchamentos que foram exercidos contra negros e latinos. Alguns estimam, tem 5 mil que são registrados, mas o que dá mais ou menos, eu ouvi uma estatística, não sei se eu não conferi, mas que é 1 por semana por 88 anos, algo desse tipo. É isso que se sabe, isso que acabaram em mortes e que se sabe. Então, você tem instituições como a Ku Klux Klan, que entre 1910 e 30 tem uma estimativa de 40 mil pastores evangélicos, uma instituição extremamente influente. A gente olha a Ku Klux Klan hoje e acha que ela era no começo do século XX, como ela é hoje, né? Uma instituição marginal para facções extremistas. Não era. Na verdade, Woodrow Wilson, que é o primeiro presidente do Sul a ser eleito depois da guerra, passa o filme que louva a Ku Klux Klan, Birth of a Nation, Nascimento de uma Nação, na Casa Branca e o elogia. Então, a Ku Klux Klan influencia a legislação. No meu livro, inclusive, eu menciono um governador batista do Texas que é eleito com o apoio explícito do clã. Então, a mitologia da causa perdida, enfim, tendências, leis e instituições que operam tanto paralelamente, mas também com presença e apoio explícito da igreja, fazem parte desse aparato sulista de terrorismo racial. E, na verdade, esses 100 anos aí que marcam o período entre o fim da Guerra Civil Americana e a passagem, a confirmação, a assinatura do decreto de direitos civis em 1964, é o período que marca a identidade teológica e social da Igreja Evangélica. É um período muito formador, que de fato forma uma mentalidade que nós vemos sendo expressada em muitos lugares até hoje. Então, no meio batista, que é um meio que eu estudo um pouco mais, escrevi um pouco mais, porque é um meio que é muito forte aqui nos Estados Unidos. Ele na verdade, é importante frisar que a Igreja Batista do Sul é representativa da cultura sulista. Inclusive, alguns dizem que no Sul, antes do movimento de direitos civis, a Igreja Batista era a Igreja Católica do Sul. Uma igreja que representava evangelicalismo sulistas em geral.
Então, antes de citar, assim, só para mostrar um pouco da linguagem que era usada, em meio religioso, para você ter algum tipo de noção desse tipo, antes de falar de movimentos civis, de figuras como Billy Graham, Jerry Falwell e outros mais modernos, vou citar apenas alguns exemplos aqui. Vou ler alguns quotes que eu uso, algumas citações que eu uso no meu livro, 2 ou 3, só para que vocês possam ter uma ideia do tipo de linguagem que cristãos missionários estão usando, né, entre né, o final do século XIX até meados do século XX. Você tem, por exemplo, o William Buck Bagby, que é celebrado como missionário pioneiro no meio batista. Ele chega no Brasil em 81 e escreve em 82 de volta para missionários, e é publicado no Jornal Missionário, a sua impressão do povo brasileiro. Então, esse é o tipo de linguagem que a gente escuta. Tá? Aqui é o Bagby falando. Além dos portugueses, tem muitos índios no interior. Eles são ignorantes, não civilizados, e vivem de uma maneira que é talvez mais rude e animal do que a dos índios norte-americanos. Os negros formam uma porção grande dos habitantes do país. Entre eles, alguns são escravos e outros livres. As raças são muito misturadas. E todas as tonalidades de cor são vistas diariamente em qualquer cidade, de preto carvão a marrom e azeitona, mulato e amarelo e branco. Claro, onde tantas uniões não naturais existem, todo tipo de deformidade aparece e muitas doenças hereditárias são conhecidas. Então, a mentalidade missionária e sulista não é só contra negro, não é só a favor de uma supremacia branca, mas também extremamente contra a mistura racial. E o próprio Jornal Batista, por exemplo, publica esse tipo de louvor à superioridade branca. O Ensminger, que foi redator do jornal durante muito tempo, publica uma série de artigos nesse sentido. Num deles, em um de vários, ele fala o seguinte, isso já no século XX. Os países de mais progresso hoje são os Estados Unidos do Norte, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Suíça, Dinamarca, Suécia, Noruega e França, em parte. Estas nações são protestantes. Seu poder colonial é enorme e os anglo-saxões e germânicos protestantes estão chamados a dominar o mundo. Você vê um americano escrevendo em português para uma audiência brasileira falando de sua própria superioridade, não só religiosa, mas como também racial e étnica. Eu acho isso que reflete quão normal esse tipo de mentalidade era. Um dos fundadores da primeira igreja batista do Recife, por exemplo, o Sid Daniel, veio trabalhar no Texas, aqui em San Antônio. Ele trabalhou em parte durante o tempo e foi o fundador da Convenção Batista Mexicana, primeiro presidente, e era membro da você tem, por exemplo, G.S. Dobbins, esse é editor do jornal missionário oficial da Convenção Batista. Então, esse agora que eu vou ler rapidamente, é o editor do jornal da maior denominação protestante nos Estados Unidos, do jornal missionário oficial. Dobbins ainda ensinava no seminário Southern, em Louisville, quando o meu orientador foi de doutorado, onde eu estudei em Baylor, ele foi quando ele era começou a seminarista. Então você vê que esse tipo de mentalidade não está há muito tempo, de um ponto de vista histórico. E Dobbins fala o seguinte, eu vou ler parte de dois editoriais dele, do Home and Foreign Fields, que é o jornal missionário oficial da Convenção dos Batistas. Ele diz o seguinte, os negros têm tanto a perder com o casamento interracial quanto os brancos. E deveriam ser absolutamente opostos a isso, tanto por fundamentos biológicos quanto fundamentos raciais. Ser um negro de sangue puro é motivo de orgulho para um homem negro, assim como ser um caucasiano também é para um homem branco. A solução do problema da convivência não é a amálgama através de casamentos interraciais. E toda criança mulata bastarda é evidência de vergonha de um homem branco. No outro editorial, ele diz o seguinte, o pavor da igualdade social é fonte da grande amargura contra o negro por toda parte das multidões de pessoas brancas. O pensamento do casamento interracial e a consequente progenitura negroide
é completamente repugnante para qualquer homem branco de bom senso. Só é preciso ir a certos países latino-americanos, ele está pensando no Brasil aqui, aonde isso ocorreu, para se convencer do terrível desastre causado por isso. Os padrões das duas raças são diminuídos, a pureza da raiz racial é destruída e um dano irreparável acontece para os dois povos. Nenhuma catástrofe para a raça humana poderia ser comparável à perda da integridade racial do povo branco americano. A Rosalie Mills Appleby, que foi missionária em Belo Horizonte e foi influente na questão carismática, ela foi uma das mentoras tanto do Ernesto Nini, uma grande figura batista, quanto do José Rego do Nascimento, que foi responsável por pastorear a Igreja Batista da Lagoinha, que é um fenômeno no Brasil por diversos motivos. Ela louva Robert E. Lee, o general confederado, várias vezes. Inclusive, em um dos seus artigos, ela compara Robert E. Lee a Moisés e a Davi, e fala que Robert E. Lee era melhor. Fala que Robert E. Lee escreve uma página nobre na história americana. Robert E. Lee foi o general confederado, o líder da luta para manter a escravatura. E Appleby está escrevendo isso, ela estando no Brasil até os anos 50. Então você tem aí, desde o fim da Guerra Civil até os anos 50, uma consistente linguagem por parte de grande parte da Igreja Branca, inclusive missionários, que são extremamente segregacionistas e apoiam uma série de filosofias de supremacia branca, principalmente radicadas no sul americano. Quando o movimento de direitos civis aparece, aí nos anos 50 e anos 60, a gente tem a primeira legislação significativa em 54, Brown versus Board of Education of Topeka, que dessegrega escolas. A reação evangélica branca, principalmente no sul, é das piores. O pastor de Billy Graham, W.A. Criswell, também aparece várias vezes, fotos dele, inclusive no Jornal Batista, o louvando. Ele pastor de Billy Graham por décadas. E ele fala o seguinte em 56, sobre a integração racial. Ele é perguntado sobre a integração racial, ele diz que a integração racial, e aqui ele falando, palavras dele, é a negação de todas as coisas em que nós acreditamos. Billy continuou na igreja muitos anos depois disso, inclusive quando ocorre Brown versus Board of Education, Billy Graham evita intencionalmente fazer cruzadas no sul para não precisar entrar em polêmica. Né? Então, os cristãos, você tinha, principalmente no sul, em termos da igreja evangélica, você tinha principalmente duas alas. Uma ala conservadora, que era explicitamente pró-segregação, como o Criswell, o pastor de Billy, e uma ala mais moderada, como representada, de certa forma, por Billy Graham, que acha que a segregação deve ser vencida, mas vai ser vencida através da pregação do evangelho, e que os métodos de protesto do movimento de direitos civis são métodos que não devem ser seguidos. Né? Então a gente olha para moderados cristãos como Billy e vê que, apesar de que existiram momentos de luz no ministério dele, no sentido de justiça racial, você vê líderes moderados não marchavam, não condenavam leis racistas, condenavam manifestações em geral, e quando havia violência na manifestação, obviamente, era muito condenado. Enquanto os negros líderes queriam enfatizar o contexto, os líderes negros queriam enfatizar o contexto que causavam, muitas vezes, esse tipo de violência. Inclusive, o King é convidado para ir para o Southern Baptist Theological Seminary, em Louisville, em 61. Inclusive, eu vi numa página de Facebook, o pessoal postou o King com o corpo docente lá, com os líderes do seminário, e falou, olha aqui, olha os batistas lutando contra a segregação. Mas, na verdade, o que aquele post não mostrou é que logo depois houve tanta pressão das igrejas do Sul que o seminário teve que pedir desculpas por convidar o King. Então, até onde existia um pouco de luz, é uma luz qualificada,
e uma luz que recebia certa resistência. Né? Mas o movimento de direitos civis consegue passar, ou ajudar, ou forçar o governo a passar certas legislações, e se uma direita religiosa de forte presença evangélica branca se forma e começa a resistir, mais uma vez, de outras maneiras. Agora, mais uma vez, como foi no começo, o racismo muda a sua cara através do tempo, começa a resistir agora de outra maneira esses desenvolvimentos, esses ganhos do movimento de direitos civis. Uma das maneiras que isso acontece, e envolver aqui um pouco, mais uma vez, continuar falando do Billy, porque ele é um gigante desse meio, é a maneira como evangélicos começam a usar a sua influência por trás de determinados projetos políticos. O Billy Graham, por exemplo, o primeiro, apesar dele já ser influente na época, o primeiro presidente a ele apoiar publicamente é o amigo dele, Richard Nixon. E Nixon, ele é um presidente que sua plataforma política, sua plataforma de campanha presidencial era manter a lei e a ordem. E é um processo que começa a militarização da polícia e um encarceramento em massa de negros. Você tem uma ideia do problema? Os Estados Unidos tem mais ou menos 5% da população mundial, mas 25% da população carcerária do mundo. Então, dos presos, um a cada 4 dos presos do mundo estão presos aqui. Nessa população, você tem um número desproporcional de homens negros. Homens negros são mais ou menos, um pouco menos de 7% da população americana, mas são 40% da população carcerária. E é esse projeto de encarceramento em massa começa logo depois da abolição, mas em seu período moderno tem Nixon, que é apoiado por Billy Graham e por evangélicos brancos, uma outra manifestação. E o que acontece é que é o próprio Nixon, com essa linguagem de lei e ordem, essa linguagem de luta às drogas, que é uma luta muito específica. Eu vou falar um pouco mais dela quando falar de Reagan, e já estou chegando ao fim aqui. Mas, enfim, você tem essa luta, uma luta muito específica de Nixon. Inclusive, John Ehrlichman, um dos conselheiros mais próximos de Nixon, falou abertamente isso. Né, que, olha, a gente não podia mais usar linguagem explicitamente racista e segregacional e segregacionista, então o que a gente faz? A gente usa lei e ordem. Né, a gente usa uma série de outros artifícios para poder continuar um projeto de desigualdade social. Aqui, mais uma vez, deixando claro, eu estou falando um pouco sobre criminalidade, mas eu poderia falar de segregação e moradia, eu poderia falar em termos de educação, eu poderia falar em termos de estética, pegando um ponto, porque não dá para falar de tudo. Mas uma série de outros projetos que tocam outras áreas, apesar de que essas áreas, elas né, overlap, podiam ser mencionados. Né? Então, você tem esse realinhamento partidário, inclusive. É por causa dessa política de lei e ordem que Nixon consegue, em sua campanha, trazer os democratas do Sul para o Partido Republicano. Esse realinhamento partidário, né, os evangélicos do Sul começam a ser muito mais republicanos do que democratas, que eram durante toda a sua história, ou grande parte da sua história, começa aí com Nixon, que mais uma vez é apoiado por Billy, abertamente. Mais uma vez, o Billy falou no fim da carreira dele que ele se arrepende de ter se envolvido em política. Então, mas parte do dano já tinha sido, obviamente, feito. E quando você vê a dessegregação de escolas públicas, outra coisa que você vê também durante esse tempo, simultaneamente, é o crescimento de escolas privadas. O crescimento de escolas cristãs privadas, muitas delas dentro de igreja, que tem como propósito continuar a segregação. Inclusive, existe uma luta por causa da questão tributária sobre isso. É interessante isso, eu menciono isso, porque uma vez eu estava com, acho que um ex-aluno brasileiro aqui, e ele falou, rapaz, eu fui na igreja, coisa linda, as igrejas aqui tem escola dentro dela, né, rapaz, que bênção e tal. E é verdade, podem ser bênçãos essas escolas
não são segregadas mais da mesma maneira. Obviamente que escolas privadas segregam pelo próprio preço da mensalidade, mas não tinha esse rapaz não tem nem noção da história problemática dessas histórias privadas, escolas privadas. Escolas privadas começam a crescer, escolas cristãs privadas, inclusive, esse movimento começa a crescer em resultado da desegregação das escolas públicas. Cristãos brancos não querem seus filhos na mesma sala de aula de negros. Então, isso informa toda essa questão. Até o presidente Bush, no ano 2000, falou em universidade aqui, Bob Jones, quando eles ainda tinham uma política que não permitiam que houvesse relacionamento entre raças na sua escola. Enfim, vários exemplos podem ser citados aqui. Quando chega o governo do Reagan, nos anos 80, você tem a questão da maioria moral, a presença evangélica branca muito forte, e mais uma vez essa questão de guerra contra as drogas, que começa com o Nixon na era moderna, mas Reagan leva isso para um nível muito maior. Reagan, que era a favor do aborto quando era governador da Califórnia, mas em sua plataforma presidencial, com o apoio da maioria moral, ele muda de opinião. O Reagan, por exemplo, olha, o orçamento do DEA, que é o Departamento de Luta contra as Drogas estadunidense, ele vai de 86 milhões a 1 bilhão de dólares durante o Reagan. E a educação vai de 14 milhões para 3 milhões. Então você tem aí uma série de prioridades diferentes. Mais uma vez, um assessor de Reagan também falou, olha, a gente não podia mais falar de racismo explícito, então a gente precisou usar a linguagem como corte de impostos, que quer dizer, seus impostos não vão ser usados para minorias raciais. A gente precisou falar de liberdade dos estados, ou seja, seus estados do sul vão poder usar de artifícios para manter a sua pressão estrutural. Começa a falar de guerra contra as drogas. E anyway, a gente pode falar muito mais sobre isso, só dar um exemplo, é que durante tanto o Reagan quanto o Nixon, mas durante o Reagan especificamente, você não via a polícia indo para universidades, e nem para Wall Street. Você via a polícia indo para vizinhanças de pessoas de cor. Não só isso, até a legislação em torno do tempo de punição para quem fumava crack e para quem tinha cocaína era diferente. Por quê? O governo sabia que o tipo de população que usava crack era uma população negra e latina. E cocaína era usada muito mais em universidades por brancos e em Wall Street também. É importante notar que, apesar do índice de prisões e condenações por causa de uso de drogas e crime ser muito maior entre negros e latinos do que entre brancos, apesar disso, se você controla para educação e classe, negros não usam mais drogas do que brancos, o índice é quase idêntico, e nem cometem mais crimes do que brancos, mas são condenados muito mais comumente e recebem penas mais longas. Então você tem isso, e nas confissões desses assessores, algo muito claro, que é um tipo de opressão estrutural que continua, e continua com o apoio da igreja, assim como Nixon, Reagan também consegue o voto avassalador dos evangélicos brancos. Bill Clinton entra nesse sentido sem poder andar para trás na questão da criminalidade. Mais uma vez, Bill Clinton reconhece hoje que ele cometeu um erro, mas ele investiu 30 bilhões de dólares em encarceramento em massa. Encarcerou mais do que Reagan e Nixon. E você tem esse tipo de sociedade que continua. O primeiro presidente que durante o mandato visitou uma prisão foi Obama. E não existe um projeto sério, muito menos um projeto apoiado pela igreja, de reforma do sistema judiciário americano, do sistema criminal. Quando você chega aqui no final do século XX, você tem a Convenção Batista Americana, por exemplo, se desculpando, dizendo, olha, a gente reconhece o que a gente fez e agora a gente vai fazer diferente. Isso nos anos 90. 2017, o Seminário do Batista do Sul dos Estados Unidos, ele publica um documento de 72 páginas sobre a sua própria cumplicidade com racismo e opressão racial,
O seminário de Princeton, por exemplo, presbiteriano, também reconhece sua cumplicidade. A Universidade de origem metodista de Duke remove algumas das suas estátuas. Então, você começa a ver algum tipo de gesto para uma melhora, mas a maioria desses gestos são mais questão de representatividade, que são importantes, mas menos de questões estruturais, que são muito mais importantes. As duas coisas são importantes, mas eu creio que as questões estruturais ainda faltam ser tratadas. Então, você tem aqui, durante toda essa história, duas questões, da questão do legado evangelical e evangélico, que eu acho que é deixado dos Estados Unidos para muitos evangélicos brasileiros, que são conectadas. Eu quero focar nisso porque eu acho que aí está a chave de uma esperança futura. Uma é a questão do individualismo, né? A questão, como eu mencionei no começo, que não só as disposições teológicas, mas as disposições políticas e sociais também dos evangélicos brancos americanos, mas que acabam influenciando todo tipo de evangélico no Brasil, por exemplo, são muito conectadas a esse tipo de disposição. E um segundo ponto que é conectado ao primeiro é a questão do anti-estruturalismo. Você vê aqui, entre evangélicos americanos daqui, e também no Brasil, né, essa questão. E essas questões têm manifestações, mais uma vez, teológicas, sociais e políticas. E hoje estamos aí no período do Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e as respostas de evangélicos brancos, apesar de parecer que estamos num momento especial agora. Mas, mesmo assim, as respostas de evangélicos brancos, em geral, é uma resposta que é ou extremamente negativa ou um suporte, um apoio qualificado. Você pode ver que, se falar sobre o governo de Trump, por exemplo, uma das primeiras coisas que Trump falou foi dizer que todos os mexicanos eram estupradores, enfim, ele não apontou para nada, nenhuma questão de justiça racial e recebeu 81% dos votos dos evangélicos brancos. Inclusive, um teólogo que é usado até hoje no Brasil, o Wayne Grudem, por exemplo, ele, né, defendeu Trump publicamente, publicou livros sobre política, sobre a defesa do Partido Republicano. São o tipo de teólogos que muitas vezes são lidos aí no Brasil de maneira descontextualizada e não veem o tipo de narrativa histórica na qual eles estão inseridos. Né, você vê o Trump tendo uma foto com a Bíblia semana passada ou semana anterior, não lembro bem, foi elogiado pelo filho de Billy Graham. Então, você tem agora um governo que está agora aí, e um governo que, em termos de evangélicos brancos, ou existe um apoio muito consciente desse tipo de opressão racial, ou existiu no apoio para Trump a ideia de que um tipo de governo que é antagonista à justiça social, tudo bem, porque não é um problema importante o suficiente. Então, na melhor das hipóteses, me parece que esse apoio que continua a ser dado a esse tipo de projeto político estrutural é um apoio que, na melhor das hipóteses, não vê o racismo como um problema urgente que precisa ser tratado. E a igreja evangélica, mais uma vez, por causa do seu individualismo e anti-estruturalismo, continua a insistir em fazer uma dicotomia entre a sua vida espiritual e devocional e uma maneira de amar o seu irmão, de fato concreto, que apoie a sua vida não só em termos devocionais e escatológicos, mas também em termos materiais, sociais, culturais, enfim. Então, eu acho que eu passei do meu tempo. Desculpa, Idauro, eu vou parar aqui. Eu podia falar um pouco mais, mas eu vou parar aqui. Agora eu olhei o relógio aqui, eu passei direto. Então, me desculpa mais uma vez. Então, acho que eu vou encerrar por aqui. Eu espero que possa criar algum tipo de diálogo aí. Abrindo o microfone, João. Oi. Tá me ouvindo bem? Sim. Parabéns, João. É uma exposição muito interessante sobre essa cultura americana e parabéns pela coragem também de enfrentar. É um tema sensível, difícil, né? A gente pisa literalmente num campo minado, né? Quando a gente trata de racismo e cristianismo,
por razões óbvias, não? Claro. O cristianismo que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a pregação do amor, da reconciliação, né, do reino de Deus. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas eu vou abrir esse momento com uma pergunta que eu separei, e depois eu vou abrir para algumas que já foram colocadas, que já estão aqui elencadas. Sempre que a gente fala da questão do racismo, a gente comenta das ações, né, das instituições cristãs, e de iniciativas como a de John Wesley, como a de George Whitefield, isso na Inglaterra, né, e de outras iniciativas abolicionistas, né. Sempre se fala dessas iniciativas, que elas são históricas, elas de fato existiram, mas não se admite a participação de evangélicos, de pastores, ou até de teólogos, até personalidades. Você citou, inclusive, Jonathan Edwards, que era senhor de escravos e tudo. A minha pergunta é o seguinte, como que a gente responde, como você que é um historiador focado nesse assunto, quando você é abordado, confrontado com a pergunta, mas e as iniciativas cristãs de muitas agências missionárias que lutaram contra a escravidão? Como que você olha, como é que você se coloca diante dessa pergunta? Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Eu não tenho problema nenhum em admitir, obviamente, e celebrar o fato de que houveram iniciativas abolicionistas. O meu ponto, e eu tentei qualificar a minha fala, é que a gente precisa tomar cuidado em rotular a iniciativas não abolicionistas como iniciativas antirracistas. Então você tem uma série de tendências abolicionistas que não vem juntamente com ela a tendência de uma igualdade racial. Um exemplo é a Inglaterra. William Wilberforce, por exemplo, é mencionado entre muitos desses nomes. Vou usar ele como exemplo de usar outros. Né? Que ele é um abolicionista já durante a época da Revolução Industrial Inglesa, então você tem esse contexto social que influencia já esse tipo de atitude, e o que acontece depois da abolição inglesa, você tem negros que saem de uma condição de escravidão e vão direto para fábricas em condições terríveis de trabalho, que é um tipo de escravidão com outro nome. Então, a única coisa que eu diria é que a gente precisa tomar cuidado em querer dizer que, por exemplo, na luta do Norte contra o Sul eram racistas brancos do Sul e antirracistas brancos do Norte. Eram duas formas de racismo diferentes. A gente pode dizer que um é melhor do que a outra, obviamente. Obviamente é melhor não ser escravo do que ser escravo. Mas dizer isso e afirmar que o abolicionismo é antirracismo é algo que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais cuidado. Interessante, de fato, né, tem uma diferença. Aqui mesmo no Brasil, né, quando teve a abolição da escravatura, 13 de maio de 88, foi dada essa liberdade aos negros, entretanto, eles não foram absorvidos em mercado de trabalho, né, as condições sociais eram péssimas, né, não deram terras, não fez reforma agrária, ou seja, então o problema da pobreza, da exclusão continuou. Era uma outra forma de escravidão, né? Interessante esse recorte entre o abolicionista nem sempre era um antirracista. Eu acho que essa contribuição sua é fundamental. Eu acho que eu iria mais longe, viu, Idauro? Apesar de eu falo isso com cuidado, mas eu creio que a gente poderia inclusive afirmar que um abolicionista branco quase nunca era um antirracista. Ok. André Luiz, que é um pesquisador aqui do Brasil, é um pentecostal da Assembleia de Deus, ele faz a seguinte pergunta, João: é verdade que os países colonizados pelos países católicos, como Portugal e Espanha, tiveram uma acomodação na sociedade pós-abolicionista e os países anglo-saxões tiveram e têm mais problemas com essa acomodação? Luiz, o nome dele? André Luiz. Oi, André, tudo bem? Minha avó era da Assembleia também, então eu amo a Assembleia de Deus. Eu acho que em termos gerais
sim, a gente vê a influência muito grande, por exemplo, de Bartolomé de las Casas dentro da Igreja Católica, em parte desse tipo de desenvolvimento, onde se você comparar dois maus, um mal parece ser pior. E o mal pior é o de sociedades protestantes em termos de assimilação. Eu não sei se é muito pior, mas a impressão que eu tenho, pensando em termos de Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, parece ser bem mais problemáticos. Eu não sei se por questões religiosas, puramente. Eu sei que Bartolomé de las Casas tem o dedo dele nisso, mas talvez por outras questões também. Mas, em termos gerais, eu acho que isso é uma observação que é qualificadamente correta. Jaqueline Souza, que é uma professora de História, História da Economia, inclusive, da Universidade lá do interior de Ceará, e é luterana, de tradição luterana, e pesquisadora do protestantismo brasileiro, João. Ela faz a seguinte pergunta: João, você acredita que a doutrina da eleição calvinista reinterpretada pelos puritanos das 13 colônias criou a doutrina do destino manifesto e que essa doutrina, de alguma maneira, está na base estrutural do racismo norte-americano? Uau! Oi, Jacaína, tudo bem? Eu me lembro da Jacaína, a gente conversou algumas vezes, eu li o livro dela sobre a primeira igreja brasileira, é um prazer. Exatamente, ela própria. Olha, eu não sei, eu na verdade não sou competente para responder essa pergunta, essa parte da história intelectual. Eu já me fiz essa pergunta e eu suspeito que há conexões, no sentido de que, e aqui eu tenho, né, aqui on the back of my mind, por trás da minha mente, como dizem os americanos, o trabalho um pouco antigo, mas ainda muito bom, de H. Richard Niebuhr, né, quando o título é as fontes sociais do denominacionalismo. Ele fala um pouco dessa questão de como a doutrina de eleição do calvinismo ela parece ter um tipo de efeito social no qual classes dominantes tendem a ter nela um tipo de legitimação religiosa de opressão. Eu não sei se o destino manifesto é digamos assim, um desenvolvimento direto ou necessário dessa doutrina. Mas eu consigo ver como esse tipo de pensamento pode ser muito facilmente adaptado mais uma vez, para um tipo de teologia que tem nessa ideia de eleição uma legitimação religiosa de opressão. Mas, mais uma vez, não é necessário. Acho que a igreja cristã protestante nos Estados Unidos em geral é extremamente criativa e adaptável em transformar teologias que não foram desenvolvidas com o propósito de legitimar supremacia racial, exatamente isso. Então, eu não sei, uma pergunta que desculpa não poder te responder, a pergunta rápida eu não sei, mas eu acho que é uma ótima pergunta para se investigar. A doutora Jussara Mello, da PUC, ela está com a gente aqui, ela entra, inclusive, pelo link da PUC do Rio de Janeiro, e a gente se sente muito honrado com a presença. O orientando da Jussara acompanha é um leitor dos seus textos, João. E ela parabeniza, e eu vou ler aqui o que ela escreveu. É preciso falar sobre racismo. Só assim poderemos aprender e deixar de ser racistas, e deixar de ter atitudes racistas. Não sabemos, mas reproduzimos atitudes racistas porque o racismo é estrutural em nossa sociedade. João Chaves está esclarecendo brilhantemente tudo isso para nós. Concordo. Muito obrigado. Pergunta que vem de Jorge Vinhas Gonçalves. Ele pergunta, João, pelo seu livro, né? O livro que você está para lançar. Se você quiser falar sobre o lançamento, o título do livro, a previsão de lançamento, é uma oportunidade também, João.
Tá bom. Oi, Jorge, obrigado pela pergunta. Tá para sair esse mês. A gente, na verdade, está esperando a apresentação, está sendo escrita agora por um pastor, um batista da Convenção Batista Brasileira. Mas vai sair esse mês. Essa semana deve ser definida a data. A gente estava tentando dia 14, eu acho que vai ser um pouco difícil, mas deve sair muito em breve. Eu vou postar, eu e a Novos Diálogos, né, a editora vai postar aí nas redes sociais, vou pedir também para o Idauro divulgar. Vai sair em e-book primeiro, então pode ser comprado e adquirido imediatamente, e vai sair em uma versão impressa em outro momento. Mas é sobre essa questão racial, é sobre, principalmente focando em missionários batistas americanos no Brasil. O título é O Racismo na História da Igreja Batista Brasileira, a memória inconveniente do legado missionário. E deve ficar disponibilizado em todas as livrarias, né, João? Sim. Maravilha. Jean Gerardo, ele faz uma pergunta parecida com a de Jaqueline. A diferença é que Jaqueline faz a associação do Destino Manifesto com a doutrina da eleição calvinista, e ele não. Ele foca apenas na questão do Destino Manifesto. E a pergunta é a seguinte: o movimento expansionista do início do século XIX, que veio a ser classificada como a doutrina do Destino Manifesto, acentua, João, de alguma forma, a identidade étnico-racial assimétrica estadunidense frente a outras etnias supostamente atrasadas em um estágio civilizatório? Sim, claro que acentua, mas eu acho também, Jean, importante frisar de que, se você olhar qualquer sociedade branca, na Europa também, eles têm esse mesmo, o projeto iluminista, por exemplo. Né, se você lê David Hume ou Immanuel Kant, você vai ver esse mesmo tipo de suposição. Então, tipo assim, eu acho que o Destino Manifesto é importante. Eu também acho que a supremacia branca é muito mais abrangente do que ele. Você vê, inclusive, o próprio Walter Rauschenbusch, que teve até o primeiro livro seu publicado em português agora, ele foi do Evangelho Social aqui, do Social Gospel, muito famoso, inclusive influenciou Martin Luther King de uma maneira muito direta, Reinhold Niebuhr e outros teólogos americanos que influenciaram pensamentos que acabaram, né, fazendo parte do tipo de retórica do direito de movimentos civis. Você leu o Rauschenbusch, ele falou, olha, a raça tectônica é superior. Ele queria dizer, alemães e ingleses são superiores a outra raça. Então, eu acho que então ele criticava os Estados Unidos, de certa forma, criticou certos desenvolvimentos da própria nação, mas ao mesmo tempo mantendo a sua convicção de que, em termos raciais, ele era superior a outros. Então, tipo assim, eu sei que existe na questão da ideologia do Destino Manifesto essa questão de uma tendência, né, no meu livro eu chamo essa autopercepção megalomaníaca, né, de superioridade etno-racial, religiosa, enfim, tudo isso vem num pacote junto, mas que isso é muito comum em diferentes países, em diferentes projetos da sociedade europeia moderna. Maravilha. Paulo Mateus, ele faz a seguinte pergunta. João, o que você acha de Charles Finney, que ajudou, ele traz uma informação aqui, né? Não sei se você concordaria, João, com essa afirmação dele. Fica à vontade para você desenvolver. O que você acha de Charles Finney, que ajudou escravos a fugir dos seus donos? É possível considerar esta prática, uma prática isolada no caso, né, como algo positivo em relação à ética cristã? Sim, não, claro. Eu acho que não só o Finney, contra outros também. A única coisa que eu gostaria, obviamente positivo, a gente pode citar várias desse tipo de atitude. A única distinção que eu acho importante fazer é que, ao mesmo tempo que indivíduos podem fazer atos de caridade individual para com pessoas de outras raças, nesse caso negros, escravos, ele pode, ao mesmo tempo que ele está fazendo esse tipo de atitude individual, manter duas
duas disposições e comprometimentos que não são negados por essa atitude. A gente precisa louvar esse tipo de atitude, sim, mas no louvar desse tipo de atitude é preciso considerar que ele não necessariamente não nega um complexo de superioridade megalomaníaco, e ele não vem com a necessidade do apoio de projetos que mudam as estruturas. Então você vê aqui, por exemplo, nas igrejas evangélicas americanas, eles falaram: a gente não quer que o governo se meta para nós mesmos fazermos nossos projetos de caridade. Eu nunca entendi esse tipo de retórica. Então as igrejas, elas fazem trabalhos maravilhosos de alívio à pobreza, por exemplo. Maravilhosos. Mas quando eles vão para as urnas, eles negam ou eles apoiam projetos que negam um tipo de mudança estrutural que seria muito mais eficiente. Né? Então, então eles tipo assim, né, dão com a colher e tiram com a concha, às vezes. Então, não estou dizendo que foi isso que o Finney fez. O que eu estou dizendo aqui, a gente pode, sim, louvar esse tipo de atitude como uma atitude positiva. A gente só não pode dar esse tipo de atitude mais crédito do que eles merecem. Ou seja, sempre tentar conjugar, né, as ações individuais de misericórdia com também ações estruturais de mudança estrutural, né? Seria o ideal, né? É o ideal. Cadu Lima, que foi, inclusive, aluno do nosso seminário, meu aluno, inclusive, hoje já formado em teologia. É um prazer ter o Cadu com a gente aqui. Ele faz a seguinte pergunta: João: ainda há racismo hoje dentro das nossas igrejas. Será que nós podemos considerar essas pessoas como cristãs verdadeiramente? E aí ele menciona o exemplo de Robert Reid Calley, que foi o missionário que iniciou o trabalho congregacional no Brasil, fundou a Igreja Evangélica Fluminense, em 1855, e ele proibiu, isso está registrado em ata, que membros da igreja fossem senhores de escravo, né? E, inclusive, tem caso até de algumas indisciplinas, a gente tentando resistir, ele excluía, não permitia que donos de escravos fossem membros da igreja. É um exemplo que ele cita aqui, e ele faz a pergunta: essas pessoas que são racistas, João, na sua opinião, são realmente cristãs? Eu falei no começo, não sei se o Cadu... Tudo bom, Cadu? Obrigado pela pergunta, meu irmão. Eu não sei se o Cadu estava falando... Eu não me sinto pressionado a fazer esse tipo de julgamento. Existe um acadêmico americano, né, que pesquisa nessa área de raça, o nome dele é Ibram Kendi. Ele tem um livro muito bom chamado Como Ser Antirracista. Inclusive, ele está indo para a Universidade de Boston começar um instituto de pesquisa de estudos antirracistas. Eu acho que vai ser muito interessante. Ele fala o seguinte: ele fala: olha, o batimento cardíaco do antirracismo é a confissão. A gente precisa resistir à voz que diz para mim mesmo: eu não sou racista. Porque esse é o tipo de... E ao invés de a gente ser tentado a ouvir essa voz, que é autocongratulatória, né, que ela fala bem de nós mesmos, a gente precisa começar a ver que o racismo é parte tão profunda da nossa sociedade que a gente precisa começar a analisar maneiras que a gente é racista e nem sabe. Então, duas coisas que eu gosto. Uma coisa que, mais uma vez, eu acho que eu gostaria, que é importante frisar, que ser anti-escravatura, escravidão, ser abolicionista não é não ser racista. É ser melhor do que um escravagista. Então, na verdade, eu preciso conhecer mais sobre Calley, a história que eu conheço dele há pouco, mas eu gostaria de, pelo menos, frisar isso. Ser antirracista e ser anti-escravidão são duas coisas distintas. E também, pensando no racismo em termos de que é uma estrutura, muito mais do que puramente uma atividade individual, é preciso, acho que, ouvir esse conselho do Ibram Kendi. O batimento cardíaco do racismo é resistir a essa voz que a gente escuta. Porque eu não me sinto mal quando eu estou junto de outras pessoas de outra raça, eu não sou racista. Porque eu não jogo pedra, né, ou eu não agrido a pessoa, eu não sou racista. Existem muitas outras maneiras de eu ser. Principalmente, mas não exclusivamente, um apoio de projetos estruturais que mantêm a opressão em diversos níveis que às vezes a gente nem está prestando atenção. Então, sim, eu não quero fazer esse julgamento de achar que uma pessoa, porque ela é explicitamente racista, ela é ou não é cristã. Eu prefiro me perguntar onde é que eu tenho falhado a seguir a Cristo da maneira como ele gostaria que eu seguisse,
e em termos de meu comprometimento à justiça racial, por exemplo. Eu, na verdade, se eu for completamente sincero, muitas vezes eu me pego tendo pensamentos não antinegros, mas em outras etnias aqui dos Estados Unidos, como eu moro, tem hora que eu me penso, poxa, mas como é que eu estou pensando isso? Eu sempre me lembro desse conselho do Ibram Kendi. Resista essa voz que fala que você é melhor do que você é. O racismo é profundo na nossa sociedade e às vezes ele aparece de uma maneira que você não nota. Às vezes você tem as igrejas e indivíduos têm determinadas atitudes que não apoiam um projeto antirracista, ou por não falar quando deve falar, ou por falar coisas que não deviam, ou por não agir quando deveria agir, ou por agir de uma maneira inadequada. Eu acho que é muito mais frutífero do que tentar criar uma taxonomia de quem é ou quem não é cristão, olhar no espelho e ver onde é que eu posso, a minha comunidade pode identificar que nós não estamos sendo tão bons nessa questão da justiça racial. Perfeito. Jorge Vinhas, os Quakers, João, os Quakers era o grupo que mais prezava pela igualdade racial nos Estados Unidos? Uhum. Os Quakers, tem um camarada chamado Roger Williams. Ele só foi batista 4 meses, mas todo batista quer dizer que foi batista. Ele foi o fundador da primeira igreja batista nos Estados Unidos em Providence, Rhode Island. Eu fui nessa igreja e um dos membros fundadores era negro. Era uma Rhode Island, né, e Pensilvânia, tinham muitos Quakers lá. Eu acho que os Quakers e fazem parte de uma dinâmica mais abrangente, de que quanto mais fora de esferas de poder comunidades estão, mais nelas existe um potencial de igualdade. Isso é verdade não só dos Quakers, como também dos pentecostais, por exemplo, onde você tinha no começo ali na Rua Azusa uma dinâmica de gênero e raça que se via pouco em outros grupos dos Estados Unidos, mas enquanto, na medida que os pentecostais começam a se desenvolver e a conseguir mais respeito social, eles também começam a se conformar, no sentido de tomar forma à sociedade em geral. Então, acho que os Quakers fazem parte dessa dinâmica que é mais abrangentemente humana, né? De quanto mais distante das esferas de poder, das esferas sociais, que decidem o rumo de sociedades, os grupos estão, mais existe neles o potencial de igualdade. E isso é verdade, pelo menos durante parte da história dos Quakers. A doutora Jussara, já citada aqui da PUC, ela faz a seguinte pergunta: João, como cristão, você enfrenta resistência na sua pesquisa no meio evangélico? Imagino que sim. Como que você lida com isso? Jussara, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu vou começar, eu acho, essa trajetória de enfrentar a resistência agora, porque a maioria das minhas publicações tem uma audiência que já é receptiva, por alguns motivos. Número 1, eu acho que ao contrário do que eu tenho notado do Brasil, essa questão do panorama geral racista, do comprometimento geral racista da igreja americana, já não é mais tão polêmica aqui. Já se reconhece de uma maneira muito abrangente que isso faz parte da história marcada e manchada por isso da igreja evangélica e protestante nos Estados Unidos. O que eu faço é mostrar, o que eu faço na minha pesquisa é mostrar como esse grupo, durante esse período, né, que é recorte assim, mais específico em termos históricos, fazem parte dessa história maior e como é que essa história desse grupo durante esse período ilustra essa narrativa. Por exemplo, o meu livro está para sair em inglês agora, o nome traduzido seria A Missão Global do Sul do Jim Crow, do Sul segregado. Ele mostra como os missionários na América Latina continuam a usar suas experiências fora do país, fora dos Estados Unidos, como um modo de reforçar os seus comprometimentos segregacionistas. Então, tipo assim, é um recorte muito específico, mas de uma história que não é mais contestada em termos gerais.
Então, acho que isso é parte do motivo, parte audiência, parte porque já não é mais tão polêmica essa história aqui do que talvez seja no Brasil. As conversas que eu tenho tido como resultado do meu livro que está para sair agora em português têm sido um pouco desafiadoras, mas eu não acho que eu não tenho tido dificuldades de conversar sobre ela. Eu tenho mais dificuldade em escrevê-las né, do que em conversar sobre essa questão depois. Eu acho que você, como historiadora, sabe disso, as notas que a gente usa e que não usa também. Né? Tem nota que é tão escandalosa que eu prefiro nem usar em parte das minhas pesquisas. Ela, pelo menos para mim, não sei se vai para você, Jussara, mas para mim ela me afeta muito pessoalmente, certas coisas. Até uma ou duas dessas citações que eu li aqui. Então, acho que a dificuldade que eu tenho é mais lidar comigo mesmo, do que ele conversar com outras pessoas sobre isso. Quando eu converso com outros, eu acho que eu já passei por tanta crise por ver o quão negativa a situação é, que eu já não me afeto negativamente tanto. Interessante, João, que esse foi até um papo que eu bati recentemente com a Jaqueline Souza, e também conversei uma vez com a própria Jussara sobre isso, né? Às vezes notas que às vezes a gente fica naquela, lança essa nota de rodapé ou não lanço, né? Isso. A coisa que a gente fica muito na dúvida, né? Por causa do escândalo que aquilo possa produzir. Mas é o trabalho do historiador, né? A gente pode fazer uma última, Odavo? Podemos sim. José do Carmo da Silva, ele faz a seguinte pergunta: quais foram as bases bíblicas, João, usadas pelos protestantes no século XIX e tal, para justificar a escravidão? Uau! Eu acho que é mais fácil falar das bases bíblicas para justificar o abolicionismo. A guerra pela Bíblia, os escravagistas ganharam fácil. Então você vê Paulo falando. Né? Primeiro você tem escravatura nos 10 mandamentos. Né? Você tem ali, inclusive, a figura da mulher como propriedade do homem, começando do decálogo, que nós gostamos de dizer que é a passagem que mostra para nós o caráter de Deus, e tem escravatura ali. No Novo Testamento, no Velho Testamento, você não só vê escravatura, como vê violência, inclusive textos, como chamados textos de terror, onde o próprio Deus manda os seus servos matarem outras pessoas. Então, quando você chega no Novo Testamento, você tem Jesus cercado de pessoas que têm escravos que nunca condenam a escravatura. Eles usavam isso também. E depois você tem Paulo falando, escravos obedeçam seus mestres. Enfim, a guerra literal pela Bíblia é vencida fácil por quem quer manter a escravatura. Eu não acho que é uma boa interpretação da Bíblia, mas eles tinham textos para mostrar isso. O que os abolicionistas diziam, falaram, olha, é verdade. A Bíblia tem exemplo de escravatura, mas a direção da Bíblia aponta para a liberdade. E a gente precisa, né? Então o arco da Bíblia aponta para mais justiça. Então, quando um abolicionista dizia isso para alguém que quer ler a Bíblia literal, ele dizia, você está dizendo isso que você não consegue usar a Bíblia para provar, né, que a Bíblia defende a escravatura. E textos, os abolicionistas usavam textos como, né, que é preciso amar uns aos outros, ou tratar o outro como ele lhe trataria, e isso obviamente, era muito facilmente desconcertado por intelectuais. Que queriam ler a Bíblia literalmente. Inclusive, no meu livro, eu uso um dos sermões pregados em uma igreja aqui na Geórgia, por um pastor batista logo antes da guerra, e o nome do sermão é A Vindicação Bíblica da Escravatura, né, onde ele prova de uma maneira muito contundente como ele está interpretando a Bíblia literalmente, ao mesmo tempo protegendo a escravatura. É interessante isso, porque esse texto, esse sermão, quando eu ensino a introdução à Bíblia, é um dos textos que eu dou para os meus estudantes lerem na primeira aula. Então, eles lerem esse sermão. E são estudantes, muitas vezes, evangélicos, no lado mais conservador do espectro. Então, quando eu chego na aula, eu pergunto, e aí, vocês discordam do pastor?
impressionantemente, alguns deles falam, eu acho que ele lê a Bíblia corretamente, mas eu não gosto da escravatura. Né? Eu acho que, eu não sei porque ele está lendo a Bíblia, né, tão corretamente. Então, tipo, é interessante essa pergunta, porque aí você envolve não só o fato dos textos estarem lá, mas como também determinadas tendências hermenêuticas que podem ser problematizadas. Né? Essa ideia de que você consegue ler a Bíblia sem mediações. Existem sempre mediações. O tipo de mediação específica que os escravagistas usaram fazia com que eles acreditassem, o realismo escocês e outras influências faziam com que eles acreditassem que eles estavam sendo fiéis por manter a escravatura e que a escravatura era uma instituição ordenada por Deus perpetuamente. Ok. João, caminhando para o fim, eu quero, antes das palavras finais, né, tanto da minha despedida como a sua, o pastor Davis já pode aparecer aí, que sempre aparece no finalzinho, né, na hora do adeus, dizer que dar uns parabéns a você pela dedicação ao tema, pela forma também, posso dizer, a forma delicada com que você aborda o assunto, porque o assunto ele é altamente explosivo, difícil, e dependendo de como a gente vai comunicar esse assunto, a gente pode muito bem chamar pessoas para a audiência ou fazer com que essas pessoas rejeitem não querendo ouvir. Né? Acho que a forma como que a gente coloca o assunto, por ele ser difícil, extremamente complicado, eu falei no início, ele é um terreno minado, e parabéns, portanto, pela pesquisa, pelo interesse pelo tema, em elucidar, propor essa discussão, chamar a igreja para estudar esse tema, para ouvir, para ler sobre isso, como a Jussara mesmo falou, é um tema que tem que ser enfrentado. Né? E uma das formas de enfrentamento é a gente admitir que há isso sim no passado. Como eu leciono história do protestantismo no seminário, eu já compartilhei isso contigo em off, né, uma vez nas nossas conversas de WhatsApp. Eu lembro da experiência que eu tive nos meus tempos de estudante de teologia, apaixonado pela teologia reformada, que é a minha identificação teológica, como calvinista que eu sou. E quando eu fui ler Justo Gonzalez, que você conhece, estava lá ele falando de como que os anabatistas, por exemplo, foram tratados, né, com a violência. Então, a história do protestantismo é uma história também que lida e que tem fatos aos quais que nós não nos orgulhamos muito. Mas eles estão nas páginas da história e não podem ser apagados, não podem ser rejeitados. Né? Agora, a maneira como nós vamos abordar, eu tenho uma palestra que eu de vez em quando ministro sobre Lutero, Calvino e Zwingli. Eu falo dos 3 reformadores. É certo aparecer perguntas sobre Calvino e Serveto, Lutero e os anabatistas. Ele ficou do lado dos príncipes contra os anabatistas, né? Zwingli no campo de batalha, pegando em armas, lutando, derramando sangue, sempre aparece. E eu admito, são fatos, né? Precisam ser encarados e estudados. Agora, a maneira como que a gente aborda esses assuntos é que a gente poderá dar uma contribuição. Então, parabéns aí pela maneira como você aborda o assunto e que nem um pouco esconde esse lado, né, que está presente na história do protestantismo norte-americano e também brasileiro, através dos missionários que vieram para cá. Então, parabéns aí. Eu queria deixar as suas palavras, dar a palavra a você, para você poder encerrar e dizer que quando o livro estiver na iminência de ser divulgado, pode mandar para a gente que a gente divulga. Muito obrigado, Dara. Muito obrigado. Não, eu queria parabenizar vocês mais uma vez, Dara, eu reconheço que é um tema delicado, é um tema difícil. Espero, se alguns dos irmãos que ainda estão aí assistindo acham que eu usei algum tipo de palavra ou terminologia indelicada, não é não é a minha digamos assim, motivação, o meu desejo. Eu acho que é um tema delicado, é um tema que precisa ser tratado, e me encoraja a ver lugares como o Seminário Congresso de Niterói, que não tem medo de tratar desse assunto. Então, eu me sinto extremamente encorajado. Eu acho que o momento cultural é extremamente importante para a gente não só conversar sobre o assunto, mas também traçar determinados planos e projetos para também poder tentar mover a agulha da sociedade atual para um lugar de maior justiça racial.
Eu estou aqui no contexto americano, é o contexto que eu tento trabalhar, e vocês aí no Brasil também acho que precisam e têm feito mais nesse sentido, e é esperançoso para mim ver abertura para esse tipo de conversa. E eu agradeço mais uma vez e vou continuar aí acompanhando e aprendendo com todos vocês aí do Seminário Congregacional. É uma benção que essa questão tecnológica me deixa seguir aí vocês e o trabalho bonito que vocês têm feito. Então, muito obrigado para vocês, muito obrigado, Davidson, muito obrigado para todos vocês aí que perguntaram e que ficaram conosco, e eu espero poder aprender mais com vocês no futuro. Pastor Davidson, obrigado mais uma vez, Davidson, pela sua participação, suporte que sempre dá para a gente aí. Deus abençoe. E todos que nos acompanharam, obrigado pela participação, pela audiência, pelas perguntas. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite aí de segunda-feira para todos nós. João, um abraço. Um abraço. Reverendo Davidson, um abraço também. Um abraço. Deus abençoe a todos.